Gente, bom dia. Que bom que vocês conseguiram chegar aqui para a primeira fala. Eu vou me perder com tudo isso aqui na mão, tá? Então, vamos combinar. Isso aqui é a primeira coisa em que eu vou ficar trocando de lugar, vocês vão se incomodar e é isso aí, tá tudo certo. Carol, você precisa do celular? Preciso, porque eu esqueço do que está aqui. E senão eu vou ficar correndo o risco de ficar olhando para a tela e falando com vocês, o que é um clássico. Tem o retorno. Ainda assim, vou fazer, entendeu? Mesmo com o retorno, eu faria para cá. Gente, tá. E eu não sei usar microfone. Geralmente é o momento que eu fico tensa. É com o microfone, não para falar com as pessoas, mas ter o microfone eu acho meio poderoso, assim, sabe? Então eu fico. Bom, mas vamos lá, vamos para o que interessa. Hoje eu vim falar com vocês sobre vieses e é a pergunta que eu mais escuto na minha vida como pesquisadora. Como disse o Luan, tem 15 anos de pesquisa qualitativa, 15 anos formada, né? Já passado pela vida de título, mas desde quando a gente lida com pesquisa qualitativa, desde quando eu lido com pesquisa qualitativa, desde 2023. 23 não, 2013. Tá? É isso. Não, pera. 23, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Eu passo aqui? Então, essa sou eu. Achei difícil para um cacete fazer esse troço e fiz ontem à tarde, tá? Aí passei para aumentar, fazer aqui. O que eu quis trazer? Carol, fala, tem uma foto sua, pessoal, livro, música e filme. Tá. Foto pessoal, eu não consegui escolher uma minha, mas eu escolhi 3 momentos na minha vida que eu acho que me representa muito. Aos 15 anos eu tive essa primeira coisinha, aos 30 eu tive essa segunda coisinha, e aos 45 eu sou vó. O nome dele é Tião, ele é muito fofo. A frase que eu acho que mais me representa é o desobedecer. E aí, no fim do dia, Diego Castro, que não tá aí, já procurei, não tá. Tá bom, Diego? Não adianta me mandar vídeo com a Luísa depois, porque você não está na minha fala. Era os recebidinhos, vocês vão entender. Você tá. Quê? Conhece os recebidinhos? Então, gente, vocês já vão se assustar com isso. Aí me falaram, questão de música. Sim, gente, essa sou eu. No ano de 2025, eu escutei 37 músicas. 37 músicas, tá? Carol, você usa Spotify? Uso para podcast, mas música foram 37 no ano, tá? E o que você faz da vida? Eu leio. Entendeu? E eu não tenho essa habilidade de fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tipo ler escutando música ou trabalhar escutando música. Não tenho, entendeu? Tem que estar em outro estado mental, talvez assim, meio que parada. Filme, Alto da Compadecida. Diego também me sacaneou. Poxa, você vai ser clichê desse jeito? Não, gente, de verdade, eu amo Alto da Compadecida e eu me sinto muito ou Chico Chicó ou João Grilo em determinadas situações. Então, quando eu estou negociando com um cliente ou não sei o que, né, é o Chico Chicó, que vende, né? Não, o João Grilo, que vende para Nossa Senhora para absolver o matador, enfim. Esse é o meu papel. Então, eu me sinto nesse papel de pesquisadora fazendo exatamente isso. E aí, o choque que vai ser esse dos recebidinhos. Eu sou a maior colecionadora de vulvas do Instagram. Esse é o ponto que eles ficam. Você não vai botar os recebidinhos? Então, beleza, vou colocar. Fiz ontem à tarde. Não sou designer, tá? Ó. Ah! Olha aqui do lado. Eu vou deixar 5 segundos aqui para ver quem que vai sofrer. Quem que vai começar a tremer aqui? Olha lá, ó, já começou, entendeu? Olha lá, o seu... Gente, para, a vida é mais que isso. Eu sou muito latina para minimalismo. Mas vamos falar do que é para falar. Então, bora falar de vieses. Como eu disse, a coisa que eu mais escuto... Gente, eu tô orgulhosa de mim porque eu não estou usando o celular. Vou deixar ele aqui. A coisa que eu mais escuto é: Carol, como a gente vai executar essa pesquisa
sem enviesar? O que vocês responderiam? É impossível. Neutro, talvez shampoo de bebê. Mas nem ele é, tá? E isso a gente aprende na formação de pesquisador. Tá aí a deixa, Luísa. Isso a gente aprende na formação de pesquisador. A gente não consegue tirar os vieses de pesquisa. Nem pesquisa quantitativa. Pá! Chocou? Doeu? Nem pesquisa com produtos biológicos. Não. O pesquisador escolhe qual viés vai usar, escolhe por qual caminho ele vai seguir, escolhe com que olhar ele vai defender, qual é a teoria que ele vai usar. E, para isso, ele usa um negócio chamado método. Quer dizer, então, que essa é pegadinha? Então, essa fala não é sobre vieses, é sobre método? É isso. Entendeu? E aí, seguinte, era outro slide que eu queria ter colocado ontem e esqueci. Sabe aquele meme que fala, use o problema a seu favor? Em análise, em terapia, e aí tem uma mesa e o problema sentado do outro lado da mesa, e a gente tomando café da manhã com o problema e chamando o problema de pau no cu? É isso, só que os vieses você vai chamar de querido, porque ele vai te ajudar na pesquisa. Se você conseguir usar de maneira metodológica a forma indicada de uso em pesquisa, os vieses vão te ajudar a produzir insight, a ter ideias diferentes do normal, disruptiva, fora da caixa, toda aquela coisa, tá? Então, é isso. O que eu, desde sempre, faço a minha pregação diária, acordo lá de manhã e faço todos os dias a minha pregação. Na vida, a gente tem 3 maneiras de conduzir um projeto de pesquisa. Aliás, tem uma maneira com 3 elementos de conduzir o projeto de pesquisa. Método, que vai trabalhar os seus vieses e mapear o seu olhar. Tá? Isso. Gente, pode tirar foto, que chique. Fui eu que fiz. Foi elaborado, tá? Mentira, não foi. Foi meu designer. João, agora. Para avaliar o treino da Samira do Big Brother, começa aqui com 50 centavos de stiff, fazendo 1/3 do movimento aí. Depois ela faz esse abdominal sem técnica nenhuma, fazendo repetição só por fazer, sem controlar o abdômen, deve estar sentindo mais pescoço. Depois ela finaliza aqui com o abdominal bicicleta, sem mexer o braço. Bora avaliar o treino da... Gente, o que a gente aprende aqui? Vai, gente, por favor, vocês já estão aqui. Agora já deu o horário, já tomou café. Pode gritar, sou eu aqui no palco. Cadê o método? Tem um método, onde que foi usado? Não usou, né? Então, basicamente, esse aqui era um outro que eu estava tentando colocar um GIF já pronto, mas aí eu falhei. Sou antropóloga. Então, falta método. E ali o mais interessante, ela tem um objetivo. E se você tem um objetivo delimitado para a pesquisa, por meio do método e usando de maneira correta, você vai chegar no objetivo. Sucesso, pesquisa. Boa. Então, a coisa mais interessante de trazer aqui para vocês é que, para mim, dentro da minha formação e dentro da Kivo, enquanto consultoria de pesquisa, de mais coisas, mas também de pesquisa, olhar, vieses e método importam e muito. Olhar, João, não é jabá, tá? É de verdade. Não, mas é também. A coisa que a gente mais discutiu na empresa, no rebrand da empresa, e aí os meus designers todos queriam, Carol, o que a gente pode colocar de importante? Eu falei, o olhar. Como assim? O olhar, gente. Não tem. Aí, com a bondade e genialidade da Yuka, maravilhosa, que é a minha liderança de design, ela trouxe o rebrand da Kiva a partir do olhar, do olhinho piscando, inclusive.
Por isso que era um pouquinho de jabá. Então, em relação ao olhar, agora é aquela hora que a gente fala a palavra mágica, tá? Para a antropologia, a gente usa a alteridade, mas a gente vai chegar lá. Eu estou vendo meu tempo, tá? Então, o elemento-chave na antropologia, como um método de pesquisa qualitativa, é o processo do estranhamento. E isso é uma ferramenta. A gente não nasce, a gente não acorda no dia e fala: hoje eu vou estranhar o mundo, porque a gente não consegue. Sabe a ideia de um peixinho? Aline, eu tô vendo, tá? Eu fiquei até nervosa. Sabe a ideia de um peixinho dentro de um aquário? Aí você vai virar e falar pro peixe: você está na água. O peixe vai falar: o quê? Eu estou aonde? Ele não faz nem ideia. Então, isso se chama cultura. E todos nós estamos imersos nesse negócio. Para o bem e para o mal. Mais para o mal, para o bem do que ultimamente. E, no caso, a gente vive numa cultura patriarcal, por isso que eu sou colecionadora de vulvas. E, na antropologia, a gente produz a alteridade. A gente cria esse sistema. Cara, onde é que entra a empatia? A empatia é no café da manhã, junto com o problema. Você acordou, você está vivendo em humanidade, e você está lidando com outras pessoas que são pessoas, combinado? A gente tem que ter empatia de conviver com o outro. É espaço de convivência humana. A empatia é uma dimensão da alteridade. Se eu pensar de maneira filosófica, ela é uma dimensão da alteridade. Mas, enquanto método e processo e ferramental, a alteridade é um instrumento. A gente já chega lá, é um método. Claro que essas coisas não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz, tá, gente? Aí eu precisei da Yuka. Então, coisas... Eu sempre gosto de usar alguns exemplos que mostrem essa produção da alteridade. Eu me lembro que, quando eu comecei a trabalhar com design, eu ficava pistola de ver macho falando: eu botei um absorvente e agora eu sei o que é ser mulher. Fiz de propósito. E era de uma consultoria bem famosa em pesquisa. Falava essas coisas. E eu ficava assim: é sério? Essas horas da manhã eu estou escutando isso? E aí, a gente não pensa nos outros contextos sociais, né? Eu, por exemplo, tenho um projeto de pesquisa que eu uso muito, que eu fiz, que foi... eu estava mapeando o uso de pagamento de transporte público em Mauá, que é a região metropolitana de São Paulo. E aí, quando eu entrei na casa do entrevistado, fui lá, fiz pesquisa, a gente passou o período observando e tal. Na hora de sair, me chamou a atenção no armário, tipo, na prateleira onde fica a TV, montinhos de moeda. E aí, sagacidade, zero treinamento nesse momento, só virei e falei: o que é isso aqui? Fiquei curiosa. E a pessoa falou: isso daí é o meu dinheiro do transporte público. Falei: opa, peraí, volta aqui, a gente tem que conversar sobre isso. Então, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se falha um desses montinhos, significa que eu baguncei a minha operação. Não é com essas palavras são minhas. Eu baguncei a minha operação de uso do transporte público. Eu... gênio. Por quê? Na minha cabeça, a coisa era uma forma. Na cabeça do outro, a coisa é outra forma. Estou dando exemplo prático de como pensar o resultado para um produto. O que eu voltei para o cliente e falei: então, independente de como vai resolver a solução, porque ele queria criar um aplicativo, tem que ser visual. Tem que haver uma gestão visual, porque as pessoas, usei aquele caso, usam também um gerenciamento visual. Às vezes é dentro da carteira. Quantas notas tem naquela época, né? Isso já tem algum tempo, tá? Então, o produzir esse exercício do outro e entender que o outro é muito importante. Aí, eu sei que eu entro num campo minado com os designers.
Gente, vou contar um negócio para vocês, não fiquem magoados. O produto que os designers resolvem, às vezes resolve para o designer e não resolve para o usuário. Isso não é ruim. E digo mais, você pode mapear, pesquisar, entender 30 jornadas, a 31ª vai ser diferente. Não vai ser a mesma. E a pessoa vai dar um jeito de usar diferente. Eu amo ver desktop alheio. Ontem eu gostei de ver o do Juno, aquela simulação, porque ali a gente pesquisa modelo mental das pessoas. Só de olhar a tela do desktop, organização do celular. Quantas vezes eu lá só fuçando no celular dos outros e perguntando assim, mas por que essa pasta está aqui? Por que não sei o quê? Se olhar o meu, a pessoa vai ter uma crise porque o meu é aleatório. De verdade. Tá? Então, é entender que existe esse outro. Não é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro não vale. Tá? Porque o outro já é outro. Tem aquela coisa, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Aí, então, vamos usar essa ideia. E aí, deixa eu voltar aqui, só para eu falar um negócio do outro. Por que isso é importante? Porque aí é que entram os vieses. Quando eu estou falando do outro e entendendo a perspectiva do outro, o que é meu são meus vieses sobre o outro. É a minha ideia de gênero, de classe, de raça, de comportamento social. Então, perguntar é a melhor saída para sair desse rolezinho aí. Tá, vamos entrar agora nessa parte que é por isso que vocês vieram. Então, esse cara aqui, vai, Halina, fica à vontade. Por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa estudou sociais comigo, gente. Esse maluco, existe lá um mito de origem, que ele é o pai da antropologia, mas aí briga, porque tem um outro maluco que também pode ser o pai da antropologia. Mas me importa usar esse especificamente, porque ele sacou disso. Ele sacou o rolê. Mas ele não sacou porque ele era muito bom, não, tá? Ele sacou porque ele precisou sacar. Ele chegou nas Ilhas Trobriandesas, que fica nas Micronésias, ali perto da Austrália, para aquela região ali. E isso aconteceu logo na Primeira Guerra. Quando ele chegou lá, ele tinha a pretensão de ficar pouco tempo, só que ele ganhou um bilhete dizendo: queridão, deu ruim aqui, não volta, fica aí. Notem como ele está bem confortável na região, né? Olha só, olha lá a cara do maluco. E ele não falava o idioma, ele não estava entendendo muito bem as práticas culturais. Não vou entrar nos detalhes, embora eu ache super legal, meio caras assim, desses detalhes culturais. Ele começou a sacar que ele estava muito incomodado em viver e perceber o que estava rolando por lá. O que ele fez? Ele criou um diário de campo, que é o diário onde ele anota tudo de maneira objetiva, e ele criou o diário pessoal. Esse é o proibidão da antropologia. Esse daí a galera, quem publicou ressentida. No caso, foi a esposa. Só que ele sacou que quando ele estava anotando o que era dele, ele entendeu, pera, mas religião, esses caras nunca tiveram aula de treinamento católico religioso. E ele era católico religioso. Ele falou, peraí, então isso daí é meu, não é dessa galera aí não, o rolê deles é outro. Então ele criou o quê? 3 slides atrás, afastamento. Ele produziu a alteridade. Ele entendeu que as noções de religiosidade dele e que ele estava julgando fortemente os caras eram dele e não dos caras. Por isso, a produção do afastamento. Lógico, teve aí outros rolês aí. Teve a questão... O maior incômodo dele era a suruba. Mas é sobre. Sempre tem sexo envolvido, tá, galera? Então, acho que eu gosto muito de usar o Malinowski ainda porque ele foi um cara que sacou rolê. Ou, para mim, ele foi o cara que me mostrou o rolê.
sacado, o sacável. Enfim, faltou um O aqui, ó. Ontem eu fiquei tão nervosa que eu não botei. Volto agora. E a minha designer colocou diário de bordo. Eu falei, porra, escuta isso, tem 10 anos e ainda... Tá bom. O que eu oriento para o meu time, ou quando eu dou workshop, ou quando eu falo sobre? Num diário, e aí, eu prefiro caderno. Ai, Carol, que coisa chata. Gente, tem uma série de implicações socioculturais de usar o caderno e não ficar levando computador, tablet, celular para dentro do campo. A depender do lugar que você vai para o campo, levar esses artefatos pode criar uma assimetria com os interlocutores. Caguei, Carol. Não, você não cagou, porque isso muda tudo no campo. Olha só. Então, eu prefiro usar caderno. Ou eu crio estratégias de anotar o que é meu, o que é do outro. Então, o objetivo e o subjetivo, o que eu vejo, o que eu penso, é completamente diferente. Tá? 9 minutos, acho que dá. Então, voltando para a questão do exercício da alteridade, que é produzir a diferença, a gente vai falar agora de bolo. E bolo é método. Porque a gente segue um procedimental. A gente elege um sabor. A gente escolhe os itens. Vai fazer de farinha ou vai fazer de aveia? Tem glúten? Quantas pessoas vão comer? Eu uso muito isso aqui, que eu não sei se está dando para ver, que é o 5W2H. Menina, e pior que eu aprendi isso na universidade com a minha orientadora, que ela era chatíssima com esse tipo de coisa, e ela me ensinou isso. Até hoje eu fico um pouco assim, logo ela sabia. E o que eu quero dizer aqui? Você tem que saber criar esse espaço de organização do processo que você vai seguir para a pesquisa. Era isso que eu queria chegar. O tal do mapa de empatia que vocês adoram. Gente, eu uso o mapa de empatia? Hoje eu não uso mais, porque quando eu tenho que fazer, eu faço tipo a receita de bolo. Eu levanto quais itens tem na minha casa, que tipo de campo eu vou fazer, qual é o grupo que eu vou observar, o que eu penso sobre aquele grupo. Na academia, a gente chama de estado da arte. Então, é uma coisa assim, sobre tudo que você olha para o rolê. Eu sugiro muito fortemente para o pesquisador fazer com ele. Pesquisadores, façam seus mapas de empatia. Não do indivíduo que vocês acham que é, mas pense que o mapa de empatia é o que você pensa do indivíduo que você acha que ele é. Fez sentido? É isso. Então, o mapa de empatia é para mapear os seus vieses sobre o outro e não do outro. Aí você monta. Aí eu segui a orientação do Zilli de botar um próximo slide diferente com o mapa observado. É muito legal fazer isso. Volta do campo, escolhe um post-it de outra cor, tá? Por isso que tem 2 cores diferentes. E bota a diferença. Ai, Carol, meu mapa de empatia é igualzinho. Volta pro campo. Volta. Volta. Volta com vontade. E volta achando assim, talvez eu precise prestar atenção no outro. Acabei de pensar num exercício. Mulheres, vamos fazer mapa de empatia dos homens? Será que a gente vai encontrar um diferente do observado? Eu duvido. Tá. Isso aqui, eu trouxe... Ele está dentro dessa ideia de método, não necessariamente de vieses, e é uma outra maneira de enxergar como ir a campo, percebendo o objetivo da pesquisa diferente do objetivo do projeto, tá? Há uma diferença concreta quando a gente vai para campo, que é assim, qual é o objetivo do projeto? Projeto: converter mais usuários.
diminuir o número de churn. Sei lá, agora vocês usam todas as outras palavras. E qual é o problema da pesquisa? Como a pessoa usa aquele produto, artefato, serviço que você está pesquisando. Então, essa revista, ela saiu, sem zoeira, galera, 2017. E digo mais, é muito difícil de achar ela online, por isso que eu tenho ela escaneada da minha versão impressa, sou analógica. Mentira, eu já sou digital, por conta de muitas mudanças que a gente fez na vida. Olhei para ele. E aqui tem uma coisinha muito legal. Por exemplo, o problema empresarial, né? Não sei se vocês conseguem ler. Eu não consigo ler muito bem, mas eu me lembro um pouco. Como a empresa olha, como o nosso banco pode reduzir a rotatividade de clientes, certo? É como o empresário, é como o negócio pensa. É o problema que o negócio contrata o pesquisador, o designer, etc., para resolver. Como nós vamos olhar do ponto de vista de pesquisa para entender aquilo e desenvolver produto, serviço, solução. Como nossos clientes percebem nossos serviços bancários e por onde estão e por que estão nos abandonando. Muda a perspectiva. Você não está olhando de fora. Peraí, você está olhando de fora para dentro. Você está olhando de dentro para fora. É isso? Não lembro. Está escrito ali no meio. Mas saquem, isso também é um método da antropologia. De perto e de longe, de dentro e de fora de... Tá. Então, dá para vocês baixarem isso. Deixa eu correr agora aqui, que eu acho que eu já... Isso aqui é um exemplinho para vocês não morrerem de tédio na fala. Esse cara, que é o Jon Snow, e que não é o mesmo Jon Snow, é outro. E, caraca, ele chama Jon Snow. Ele é considerado o pai da epidemiologia, e ele fez uma pesquisa sobre o surto de Londres, de cólera em Londres. E, na época, existia uma ideia, um viés sobre o que era esse surto de cólera, que era por meio de um negócio chamado miasma, e que se espalhava pelo ar e que estava relacionado à matéria orgânica podre. Ele olhou e falou assim, gente, tem mais angu nesse caroço, tem mais coisa nesse angu aí, tem angu nesse caroço, tem... Dá. E aí ele começou a entrevistar pessoas, aqui tem algumas coisas, depois eu posso compartilhar também isso aqui com vocês, se vocês tiverem interesse. Não botei QR Code. E ele começou a marcar no mapa. Quando as pessoas morriam, ele ia lá e truque, truque, truque. Foi fazendo isso. Ele virou e falou, pera, tem um troço muito diferente do que até agora se pensou que era. Ou seja, o viés dele já estava relacionado com o ar. E por que estava relacionado com o ar? Porque naquela época tudo estava relacionado com o ar, com humores, com até mesmo uma ideia meio de maldição, né? Da sociedade. E aí ele começou a perceber. E olha aqui, cadê? Eu queria tanto que o Diego tivesse aqui para ver. Uma cervejaria local, trabalhadores podiam beber toda a cerveja que quisesse. Acreditava que eles não bebiam água, mas a cervejaria também tinha seu próprio abastecimento de água. Consequentemente, houve menos morte. E aí ele, tem uma relação com a água. E plá. Essa aqui era de onde esse grupo aqui pegava a água. Olha o tamanho de morte. É observação e pergunta. Não é o quê? Inferência. É a gente entender que o outro é o outro, que o comportamento do outro é outra coisa, e não o que a gente pensa. Então, isso aqui é a coisa mais legal dessa apresentação toda, que agora é resuminhos, que é entender, assim, a gente também na antropologia produz muito isso. Eu não mais, porque eu não estou mais no universo acadêmico, mas a antropologia ela se pensa demais enquanto área de conhecimento e produção de conhecimento. Então, o tempo todo ela está entendendo, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Inclusive o livro que eu citei lá em cima e não falei, é sobre isso, é sobre uma antropóloga argentina decolonial
que pensa o feminismo a partir de uma outra lente que não a clássica da produção da antropologia. É Rita Segato, vou deixar aqui porque é importante vocês saberem. Legal aqui, ó. Então, na etapa de definição do problema, qual é o risco? Viés de confirmação. Como podemos resolver com metodologia? Formulação colaborativa de perguntas, validação entre pares e stakeholders diversos. Faz entrevista com o coleguinha, principalmente aquele que não está no projeto. A abordagem, isso aqui, gente, serei chata. É importante que a implicação para que haja diversidade. Porque se deixar, a gente vai atrás dos mesmos pares. É muito comum, assim, gente, eu só preciso fazer 10 entrevistados, está tudo certo, e vou com os 10 que eu consegui. Não. Procure a diversidade, procure a diferença. Porque entra aqui, viés de representatividade. Coleta de dados, viés de indução e moderação. Esse aqui é um clássico. No próximo slide tem umas ideiazinhas de como vocês podem, inclusive, evitar cair. Ai, caceta. Na análise, viés da narrativa. O viés da narrativa é muito fácil a gente cair nele, porque a gente quer vender a ideia que a gente mesmo encontrou. E, às vezes, aquela ideia que a gente encontrou não necessariamente é a melhor ideia. E tá tudo certo, gente. A pesquisa boa não é aquela que entrega o que a pessoa quer ouvir. É o contrário. E o viés de autoridade. Essa aqui é bem importante, principalmente se você é um pesquisador de muita experiência. A ideia é você entender que existe ali uma autoridade quando você está em campo. Bom, vou deixar aqui só para vocês tirarem, talvez, as fotos, porque tem alguns exemplos de como resolver. Então, ó, faça perguntas como: por que as folhas mudam de cor no outono? Não. Você acha que as folhas mudam de cor no outono? Traga esse tipo de formulação de pergunta. Dê palpite e hipóteses. Talvez as folhas mudem. E aí, o que você acha? Termina essa frase para mim, sabe? Bota esse tipo de ideia. Veja o que acontece na análise. As folhas mudaram de cor. Em que época do ano? Vocês estão ligados ali que é bem objetivo? É assim, papum. Conclua. O que você descobriu? Sim, as folhas mudam de cor. Parou por aí. Ah, mas e se eu fizer o botão assado? Você já deu um passo. Compartilhe o que você aprendeu. Conte e divulgue o que você fez. E é isso. Mais uma vez, só para terminar. Esse triângulozinho aqui salva a vida da gente em pesquisa. E, tará, acabou.